Marque com X as alternativas corretas abaixo. A carga elétrica é determinada pela quantidade de elétrons que é adicionada ou retirada da constituição de algum material. Tudo bem? Isso está correto ou não, pessoal? Está correto, né? Então, no que diz respeito à quantidade, né, de elétrons, se for retirada ou adicionada ao material, certo? Nós temos aí a definição de carga elétrica, né? Então, o material ele vai ficar carregado positivamente ou carregado negativamente. Tudo bem? Próximo. Nos processos de eletrização por atrito, o corpo com maior afinidade de receber elétrons vai ter carga negativa, enquanto o que tem menos afinidade terá carga positiva. Verdadeiro, né? Existe aquela tendência do material receber elétrons ou aquela tendência do material ceder elétrons para um outro material. Isso vai depender da afinidade, né, que o material tem de receber ou de ganhar elétrons. Isso em comparação ao outro material que de alguma forma passou por esse processo de eletrização por atrito. Tudo bem? Tá, é o caso lá da seda com o vidro, né, com bastante vidro. Então a seda ela não tem essa afinidade de perder elétrons tão facilmente em comparação ao vidro. O vidro perde elétrons facilmente. Então por isso que o vidro fica eletrizado positivamente, enquanto que a seda fica eletrizada negativamente quando ambos os materiais entram em atrito. Tudo bem? Próximo item. A lei de Coulomb estabelece a força de natureza elétrica existente entre duas cargas elétricas. Sim ou não, pessoal? A lei de Coulomb está relacionado com a força elétrica entre duas ou mais cargas, certo? Só que aqui ele cita somente duas cargas. Exatamente o que? É justamente dado pelo produto entre as cargas dividido pela distância ao quadrado que existe entre elas, certo? Então estabelece aí a lei de Coulomb, certo? Esquecendo que à frente de toda essa quantidade existe uma constante elétrica que depende do meio a qual essas cargas estão ali submetidas, estão ali inseridas. Tudo bem? No vácuo, a constante elétrica equivale a 9 vezes 10 a nona, certo? Próximo. O campo elétrico de uma carga elétrica específica permite a interação com qualquer corpo eletrizado? Sim ou não, pessoal? Permite essa interação. É aquela história que eu falei para vocês. Como é que é possível duas cargas, por exemplo, estando no vácuo, elas interagirem ali, né? Elas se aproximarem ou elas se afastarem, né? Se não existe nada entre elas, é vácuo, né? Então, justamente o que existe entre elas é esse campo elétrico, certo? Então, por isso que possibilita a interação entre as cargas, é justamente dado pelo campo elétrico. Tudo bem? Então deveria marcar. Próximo. A carga elétrica isolada possui um potencial elétrico em qualquer ponto do espaço? O que vocês acham, pessoal? Então, ó, em uma das aulas eu falei para vocês que de fato, quando uma carga está isolada, ela gera em torno dela um potencial elétrico, certo? Tudo bem? E como a expressão do potencial elétrico é a inversa da distância, essa distância, ela, né, essa relação, ela nunca vai ser zero. Na verdade, ela pode tender a zero quando a distância é muito grande. Mas matematicamente, né, ela nunca vai ser exatamente zero. Então, essa carga elétrica, olha só que interessante, essa carga elétrica, ela possui influência em qualquer ponto do espaço, por mais que seja mínima e insignificante possível, mas ela vai ter influência, certo? De acordo com a relação estabelecida aí, considerando a lei de Coulomb, né?
porque, claro, eu não sou especialista na área, mas eu acredito que a lei de Coulomb ela pode ser usada em um certo limite, certo? Mas considerando tudo que nós estudamos, a gente pode marcar sim essa questão e considerar que a carga elétrica ela tem influência, ela tem potencial elétrico em qualquer ponto do espaço, tudo bem? Porque nunca, né, aquela relação vai ser igual a zero, exatamente, por mais que a distância seja bem grande, nunca vai ser igual a zero, tudo bem? Primeira questão: obtenha o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico, inicialmente neutro, para que fique eletrizado com carga elétrica igual a -8 vezes 10 a -2 coulombs, dado carga elementar equivale a 1,6 vezes 10 a -19 coulombs, certo? Veja, a primeira questão, ela basta a gente aplicar diretamente a relação da carga elétrica. A carga elétrica é mais ou menos N vezes a carga elementar, certo? A carga elétrica ele já deu aqui, é -8 vezes 10 a -2, igual a... Veja, se a carga ela é negativa, então aqui eu uso o menos, certo? Então vai ficar menos N vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a -19, tudo bem? Passa toda essa expressão dividindo, esse menos cancela com esse menos, tudo bem? Vai ficar como? Quem que está à frente? 8 vezes 10 a -2. Quem que vai para baixo? 1,6 vezes 10 a -19. Certo? Tudo bem? Veja, vamos mexer aqui com a potência primeiramente, vai ficar 8 sobre 1,6. 10 a -2 vezes 10 a 19. Veja, quanto equivale isso aqui, pessoal? O que nós sabemos é que 16, certo? 16 não é 1,6, o 16 é o dobro de quê? De 8, né? Certo? Eu vou até mudar uma casa aqui, ó, só para a gente fazer melhor. Ó, fica 1 sobre 16 vezes 10 menos 2 vezes 10 é 19. Só que como eu aumentei uma casa, diminui lá uma potência embaixo, né? Vai ficar como? Vai ficar... Vou fazer direto. Diminui uma potência, vai ficar 10 a -1 aqui, certo? Passa para cima como? 10 a primeira. Entenderam o que eu fiz? Fica 10 a -1 embaixo, quando ele vai para cima, mudando o sinal de quem? Do expoente. Tudo bem? Veja, 16 é o dobro de 8, tá? Então, 16 dividido por 8 dá 2. Só que o 16 está embaixo, então o resultado é embaixo. Vai ficar 1 sobre 2. Tudo bem? Então aqui o N vai ser igual a 1 sobre 2, 2 embaixo, certo? Vezes 10. Veja, mantém a base, somos expoentes. E aqui subtrai, né? Vai ficar 17, 19 menos 2, 17, mais 1, dá 18. Tudo bem? 1 sobre 2, vou colocar aqui em notação científica, né? Esse aqui é 0,5 vezes 10 elevado a 18, certo? Aumenta uma casa e diminui o expoente. Então vai ficar 5 vezes 10 elevado a 17, o que? Número de elétrons. Só colocar aqui. Mas isso aqui não é unidade, tá? O N é adimensional, tudo bem? Certo? Segunda questão. Através de um dispositivo muito sensível, cientistas determinaram a força eletrostática F entre duas partículas eletrizadas positivamente separadas a uma distância d.
Em uma outra situação, a força eletrostática aumentou 4 vezes o valor de F após diminuir 1 micrometros o valor de D, certo? No caso é a distância entre as cargas elétricas. Desta forma, calcule o valor de D, que também é dado em micrometros. Tudo bem? Pessoal, como é que seria a segunda questão, né? Vamos pensar em duas cargas que elas são positivas, né? O mesmo sinal, estão separadas uma distância D. Isso aqui é uma primeira situação, tá, pessoal? Primeira situação. Certo? Então aqui eu tenho uma distância D entre as cargas. E agora eu diminuir a distância de D menos 1, certo? Onde esse menos 1 aqui é dado em micrometros, desculpa. Veja, entre elas eu tenho uma força F. Quando eu aproximo as cargas, o que acontece? A força ela aumenta 4 vezes, tudo bem? Quando eu aproximo, essa força aqui aumenta o quê? 4 vezes, tudo bem? Certo? Isso aqui numa segunda situação, tá? Aí ele quer saber o valor de D. A questão pede o valor de D, certo? No caso é a distância entre elas na primeira situação. Então veja, a gente usa a lei de Coulomb nas duas situações, tá? Nas duas situações. Deixa eu pegar aqui, certo? Na primeira situação, a lei de Coulomb é essa aqui, ó. A primeira, o F vai ser igual ao que? A constante eletrostática, carga Q1, carga Q2, o módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado, certo? Na segunda situação eu tenho que essa força aqui já não é F, tudo bem? Essa força aqui, ela vai ser o que? 4F. 4F. Aqui a constante eletrostática é a mesma, Q1, Q2, dividido pelo quê? Só que aqui não vai ser a distância ao quadrado, já vai ser o quê? D menos 1 ao quadrado. Então é a aplicação da segunda lei de Newton referente aos dados que nós temos na primeira situação e na segunda situação. Tudo bem? Aí nós temos duas relações aqui a considerar, certo? E muitos desses valores a gente não tem, mas elas são iguais nas duas relações. Então, para a gente cancelar, a gente divide a primeira relação com a segunda relação, certo? A gente faz essa divisão aí. Então veja, eu vou dividir esse lado da equação com o outro lado, com o mesmo lado da segunda equação, certo? Vai ficar F sobre 4F, certo? Isso aqui é igual, quem é que está aqui em cima? Ó, K, módulo de um, módulo de outro, outra carga dividido por D, certo? Vou colocar direito aqui, ó. Módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido por D ao quadrado, certo? Dividido por toda essa expressão aqui, ó. Então eu vou ter uma divisão muito maior aqui, certo? K, carga Q1, módulo, né? Módulo da carga Q2, dividido por D menos 1 elevado ao quadrado. Certo? Tem toda essa expressão aí. Se eu ajeitar aqui, basicamente é isso, né, pessoal? F sobre 4F. Certo? Tudo bem?
quando a gente faz a divisão de uma relação entre outra relação. Tudo bem? Aí sim, pessoal, vai cancelar muitas variáveis aí, tá? Esse f cancela com esse f. Aqui, o que acontece? É uma divisão entre divisões, então a gente multiplica pelo inverso da segunda. Como é que fica isso? Só para a gente ir aprendendo, né? Tô sem tinta aqui. Vai ficar 1/4 igual. Vou colocar aqui direitinho para vocês visualizarem, né? Sobre d ao quadrado vezes o inverso da segunda, vai ficar d menos 1 ao quadrado sobre k q1 q2, certo? Só inverter, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Aí sim, ó, olha só o que nós fazemos. Cancela esse k com esse k, esse módulo com esse módulo, o outro módulo com outro módulo. Aí nós temos uma expressão somente em função de d. Bem, eu posso multiplicar aqui o d em cima, vai ficar d sobre 2, d ao quadrado sobre 4 é igual a d menos 1 ao quadrado. Tudo bem? Certo? Veja, existe uma forma de a gente encontrar um valor para d, tá? Um valor para d. Mas como a questão ela me dá o quadrado de d, certamente eu vou ter dois valores para d, certo? Aí após a gente encontrar os resultados, nós fazemos a devida interpretação se de fato os dois valores eles são fisicamente aceitos ou não, certo? Isso vai depender muito dos valores e da condição aqui entre as cargas, certo? Então, vamos calcular os dois valores, né? A gente faz o seguinte: d ao quadrado sobre 4, isso aqui é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, certo? Quadrado do segundo menos, ó, 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 1. Tudo bem? Isso aqui é um polinômio, né, que a gente abre dessa forma. Se aqui fosse mais, aqui ia ser mais. Sempre é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, certo? Vamos jogar essa expressão para o outro lado. Isso vai ficar o quê? Aqui vai ficar zero. Do outro lado vai ficar d quadrado menos 1 sobre 4 d quadrado, que é justamente isso aqui, certo? Menos 2 vezes d mais 1. Tudo bem? Aí o que eu faço aqui? Eu faço essa operação e aplico a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Então veja, aqui eu tenho 1 menos 4 terços, vai ser igual, vou colocar o zero para o outro lado, né? Só inverter aqui. Isso vai ficar 1 terço, desculpa, fica 4 menos 1, 3, vai ficar 3 terços, desculpa, 3 quartos, certo? Fica 3 quartos de d ao quadrado, certo? Isso aqui, ó, menos 2 vezes d mais 1 igual a zero. Tudo bem? Aí vamos aplicar a famosa equação de Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara. Então eu vou ter que o d vai ser menos b. Vou colocar aqui menos b mais ou menos raiz de d quadrado menos 4ac dividido por 2a, dividido por 2a. Não é assim? Veja, quem é o a? O a vai ser, nosso a vai ser 3 quartos, tudo bem? O nosso b vai ser menos 2, isso vai ser o b. E o nosso c vai ser 1, certo? Substitui aí, nós temos o quê? E d vai ser igual a menos b, que é 2,
vai ficar menos 2, certo? Dividido por 2A, que é 3/4, mais ou menos raiz de B quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4A, que é 3/4, C, que é igual a 1, dividido por 2 vezes A, que é 3/4. Tudo bem? A gente tem que fazer devagar, tranquilamente, a gente acha o resultado, né? Veja, esse 2 aqui já cancela com esse de baixo. A gente investe esse produto, vai ficar o quê? Esse menos com menos vai ficar mais, vai ficar 4/3, mais ou menos. Tudo bem? Esse 3/4 ele vai para cima com 4/3. Eu vou deixar ele aqui porque aparece outro bem aqui, né? Eu vou deixar esse 2 aqui embaixo, tá? Então vai ficar, ó, 4/3. Aí vai ficar o 12 aqui embaixo. Veja, vou fazer até devagar isso aqui, para vocês escaparem de muitas contas também, tá? Aqui eu já vou resolver, certo? Eu vou resolver logo isso aqui. Vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Menos, esse 4 cancela com esse 4, vai ficar 3 vezes 1, 3, certo? Aí vai ficar o 2 embaixo, né? Aqui não precisou tanto. Mas às vezes a gente pode jogar o número que está aqui embaixo para dentro da raiz, aí simplifica muito mais aqui dentro. Mas nesse caso foi bem direto, né? Certo? Então vamos pensar aqui como é que fica. Vai ficar 4/3, mais ou menos 4/3. 4 menos 3, 1. Raiz de 1 é 1, certo? Vezes, então vai ficar 1 sobre 2 aqui. Tudo bem? Aí eu tenho esse mais ou menos, tá, pessoal? Esse mais ou menos aí me dá 2 resultados para D. Então o D vai ser igual a... vou isolar esse 4/3 só para a gente ver uma coisa aqui, ó. 4/3 vai ser igual a 1 mais ou menos meio. Não é isso? Multiplicar 4/3 vai dar 4/3, vai dar 4/3 vezes meio. Certo? Para D mais, eu tenho o quê? Tenho 4/3, aí vai ficar 1 mais meio, isso vai me dar quanto? Vai me dar 3 sobre 1 mais meio, vai me dar 3 sobre 2. Certo? Cancela o 3 com 3, vai ficar 4 sobre 2, que é 2. Então 2 micrometros. Essa é uma resposta. Para D igual a menos, se eu for colocar menos aqui, vai ficar 4/3 de quê? De 1 menos meio. Vou colocar logo aqui 1 menos meio é meio. Tudo bem? E isso aqui vai ser igual a 4 dividido por 2 é 2, então vai ficar 2/3 micrometros. Tudo bem? Certo? Então aí nós temos duas respostas para essa situação em que cargas de mesmo sinal elas estão numa posição D, certo? E depois elas ficam mais próximas, né, a menos de 1D. Tudo bem? Veja, vamos interpretar da seguinte forma. Como é que seriam essas duas situações aí, né? Vamos voltar aqui novamente, que é importante fazer a interpretação. Nós temos a primeira interpretação, Q1, uma distância D, certo? A distância D e Q2. A outra situação
eu tenho Q1 D menos 1 Q2, certo? Q2. Veja, se for 2 micrômetros o D, então a primeira situação eles estavam uma distância, né, separados por uma distância de 2 micrômetros, e depois eles foram para uma distância de 1 micrômetro, porque fica 2 menos 1 micrômetro, certo? Aí a força aumentou 4 vezes, tudo bem? Na segunda situação, vamos pensar que eles estavam a uma distância de 2/3, certo? Aí diminuiu 1, eles ficaram com uma distância de quanto? Eles ficaram com uma distância negativa, né? Negativa. Porque 2/3 menos 1 vai ficar negativo aqui. Tudo bem? Mas professor, então essa resposta não é válida? Não exatamente, tá? Não exatamente. Veja, isso vai depender muito da posição das cargas, certo? Vamos pensar que está a uma distância de 2/3, certo? Mas essa distância nós temos aqui é o que, pessoal? Vamos pensar que aqui está numa distância de 2/3, mas o meu referencial ele vai ser o que? Para o lado oposto. Então aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y, certo? Tenho Y. Então veja, essa distância entre eles já vai ser o que? Negativa, se eu for pensar nesse referencial aqui, certo? Pensar nesse referencial. Então, muda a expressão? Não, por quê? Por que não muda? Porque a força elétrica, ela é inversamente proporcional ao quê? Ao quadrado da distância. Então, eu posso ter uma interpretação de distância negativa, certo? Então, antes, eles estavam a uma distância de 2/3. Aí eu subtraí de 1, ficou com uma distância de quanto? Veja, isso aqui vamos pensar que uma segunda situação, né, que ficou negativo. Mas antes eu estava com uma distância de, vamos pensar que o meu referencial era esse, uma distância de 2/3, certo? Bem, aqui é 2/3 antes. 2/3. Aí depois ele o que? Se afastou menos 1. Na verdade aqui, né, esse menos 1 faz com que ele se aproxime, né? O que é menos 1? É ele se aproximar de forma que essa carga aqui fique para o outro lado, certo? Então aí nós temos a seguinte interpretação: quanto é menos 2 menos 1? Vamos calcular aqui, 2 sobre 2/3 menos 1, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá menos meio, certo? Isso aqui dá menos meio, tudo bem? Veja, então na aproximação deles, o que acontece? Aqui era 2/3, certo? Subtraiu de 1, tudo bem? Então o que acontece com essa carga aqui, quando subtrai de 1? Ela se aproxima, mas essa carga ela vai para o outro lado, certo? Aí fica o que? Uma distância onde essa carga 2 ela fica nessa posição aqui, e aqui fica uma distância de quanto? De menos meio, certo? Distância de menos meio. Então, a princípio eu estou com 2/3 e na outra situação a distância está de menos meio, certo? Essa é a condição para que a força aumente 4 vezes,
Tudo bem? Então é válido mesmo essas duas respostas, tá? O que é complicado de interpretar é justamente essa questão da primeira situação, que é 2/3, e a segunda situação, ele vai para o lado oposto, né? Ele vai para o quadrante esquerdo lá da nossa interpretação, né? Do nosso referencial. Ele estava no primeiro quadrante, ele vai para o quarto quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Bem, aí eu tenho um valor negativo para a distância, certo? É só uma questão de referencial as duas respostas, tudo bem? Mas elas são muito válidas, certo? Terceira questão. Calcule o potencial elétrico de uma carga pontual fixa, 3 vezes 10 a menos 5 coulombs, a uma distância de 6 nanômetros. Se uma carga Q2 igual a 2 vezes 10 a menos 9 coulombs de massa igual a 2 vezes 10 a menos 4 kg for colocado ao mesmo potencial elétrico calculado anteriormente, qual será a sua velocidade de partida? Certo? Utilize o conceito da conservação da energia para calcular a velocidade de partida. Constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Então, a situação está no vácuo, né? Tudo bem? A questão ela pede o seguinte, né? Vamos considerar aqui uma carga Q1, certo? Vou colocar ela bem aqui. Uma carga Q1, bem? Essa aqui é a carga, certo? E a questão pede para calcular o potencial dessa carga. Nós sabemos que quando a carga está isolada, ela gera um potencial em torno dela, certo? Esse potencial diminui com a distância, tudo bem? Então vou pensar aqui que a distância, esse potencial é de quanto? 6 nanômetros, tudo bem? Vamos logo transformar aqui em newtons, porque a constante eletrostática está em newtons. Opa, desculpa. Vamos transformar em metros, porque a constante eletrostática está em metros. Aqui equivale a quanto? Esse N equivale a 10 a menos 9, tá, pessoal? Isso aí é tabelado. O N equivale a 10 a menos 9, o micro equivale a 10 a menos 6, certo? Basta substituir. Aí a gente converte automaticamente em metros, tudo bem? Perfeito. Ele quer que calcule primeiramente o potencial da carga Q1 a uma distância de 6 nanômetros. No caso, esse potencial nesse ponto aqui, certo? Como é que a gente calcula esse potencial, pessoal? Potencial ele é dado pelo quê? Pela constante eletrostática vezes o valor da carga que nós queremos calcular, dividido pela distância D, somente, tudo bem? Então vamos substituir aqui, aqui vai ficar 9 vezes 10 a nona, o valor de K, o valor da carga, 3 vezes 10 a menos 5, dividido pela distância, que é quanto? Já vou colocar aqui, ó, em metros, 6 vezes 10 a menos 9 metros, tudo bem? Número para o lado, potência para o outro, certo? Vamos logo isolar aqui, ó, vai ficar 9 vezes 3 sobre 6, fica 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 5, e esse 10 embaixo passa para cima com o sinal trocado, certo? Pronto. Agora bora desenvolver, né? Quanto é que vai ser isso aqui, ó? 6 dividido para 3 é 2. Como o 6 está embaixo, vai ficar embaixo, né? Vai ficar 9 sobre 2, tudo bem? Só essa divisão bem aqui, ó. Potência de 10. Aqui vai ficar quanto? 9 mais 9, 18 menos 5, dá quanto? Dá 13, né, pessoal?
18 menos 5 dá 13. Tudo bem? 9 dividido para 2, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 4,5 vezes 10 elevado a 13. Tudo bem? Volts. Vou colocar um V de volts. Certo? Calculamos o potencial nesse ponto aqui. Tudo bem? Mas veja, o que a questão pede necessariamente? Ela pede a velocidade de partida de uma carga que possa ser colocado nesse potencial. Eu vou colocar uma carga aqui, Q2, nesse potencial aqui. Só que essa carga é quanto? 2 vezes 10 a menos 9. Tudo bem? 10 a menos 9. Então, veja, vou até colocar aqui. Vou colocar a carga. Esse ponto, ó, chamar de Q2. Certo? Quando eu coloco essa carga aqui, veja, ela vai receber uma certa energia potencial eletrostática, porque ela está presente com outra carga, com outra fonte elétrica, certo? Tudo bem? Então, você tem aí justamente essa carga elétrica aí a considerar. Veja, toda essa energia potencial eletrostática, ela vai se converter em energia cinética, tudo bem? Vai colocar aqui, ela vai, né? Já que ambas são de mesmo sinal, ela vai se afastar. E essa aqui, ela é fixa, né? Questão de lá que ela é fixa. Então, ela vai ter uma velocidade nessa direção aqui. Tudo bem? Certo? Veja, como é que a gente calcula isso? Primeiramente, a gente calcula a energia potencial eletrostática, certo? Seria a energia potencial eletrostática entre elas. Tudo bem? Seria dado pelo quê? Energia potencial eletrostática. Eu posso calcular diretamente, né, pessoal? Energia potencial eletrostática, ela é justamente dada pelo quê? Pela carga Q2 que está sobre o potencial vezes o potencial da carga Q1, que é o que eu calculei, né? Potencial aqui, ó. Potencial da carga Q1, certo? Mas só para a gente recordar, né? Isso aqui vai ficar Q2. Quem é o potencial? Aqui, Q1 sobre D. Foi o que a gente calculou, né? Então essa aqui é a expressão K, né? Constante eletrostática, K1, K2 sobre a distância. Essa é a expressão de energia potencial eletrostática, certo? Depende da aproximação de duas cargas elétricas ou do afastamento entre duas cargas elétricas. Tudo bem? Mas a gente já calculou essa expressão, então vamos apagar aqui. Quanto é que é potencial devido à carga Q1? 4,5, certo? E a carga Q2 é quanto? 2 vezes 10 a menos 9, tudo bem? Potencial devido à carga Q1, 4,5 vezes 10 elevado a 13. Essa energia potencial eletrostática vai ser igual a quanto? Isso aqui vai dar 9, né? 2 vezes 4,5, 9. Essa potência de 10 com a outra vai dar quanto? Vai dar 10. E isso aqui vai ser igual a 4, né? 4 o quê? Joules, que é dada energia. Tudo bem? Certo? Veja, qual é essa velocidade máxima aqui? Essa velocidade máxima que é obtida dessa carga, ela é justamente dada pela energia que foi acumulada aqui de natureza elétrica. No caso, equivale a 9 vezes 10 elevado a 4. Então toda essa energia, né, de natureza elétrica vai se converter em quê? Em energia cinética para essa carga. Tudo bem? Então a gente, convenientemente, a gente
iguala, né, as energias. Então a energia potencial eletrostática ela vai ser igual à energia cinética, certo? Essa energia potencial eletrostática a gente já calculou, que é 9 vezes 10 a quarta. A expressão da energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Veja, a gente está utilizando agora a relação lá da física 1, certo? Para cá, para a física 3. Quanto é a massa dessa carga Q2? 2 vezes 10 é menos 4. Já vamos explicar logo esse 2, certo? Ah não, tem aqui, né? Vai ficar 9 vezes 10 a quarta. A massa, 2 vezes 10 é menos 4. Isso tudo dividido por 2 vezes a velocidade ao quadrado. Isso aqui é uma conta, isso aqui é outra. Certo? Esse 2 cancela com 2 de baixo, passa o 10 a menos 4 dividindo. A velocidade ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 9 vezes 10 elevado à quarta. Vou colocar aqui embaixo, né? Passa dividindo. 10 a menos 4. Tudo bem? 10 a menos 4. Tá embaixo? Passa para cima o quê? Trocando o sinal. Vou só apagar aqui, tá? Fica 10 a quarta. Tudo bem? Vai para cima trocando o sinal. Certo? E quanto é que vai ser isso? Eu posso logo extrair a raiz de tudo, né? Então isso aqui vai ficar... Velocidade vai ser o quê? Vai ser raiz de 9 vezes raiz de 10 a quarta vezes raiz de 10 a quarta. A gente pode fazer assim, tá? No produto. Ou na divisão também a gente pode fazer. Tem mais ou menos aqui, mas a gente está adotando esse referencial vai ser positivo. Então, eu tenho como resultado o que, pessoal? Resultado o que? Raiz de 9, 3. Raiz de 10 a quarta, basta dividir o expoente com radicando, que é 2 aqui. 4 dividido por 2. Isso é 2. Da mesma forma, 10 elevado ao quadrado também. Certo? Quanto é que dá esse resultado aí, pessoal? A velocidade vai ser igual a 3 vezes 10 a quarta, o quê? Metros por segundo. Tudo bem? Certo, pessoal? Então essa é a velocidade com que a carga ela parte, né? Após se encontrar com, após ter uma certa distância, né? Uma carga Q1, tudo bem? Então ela parte com essa velocidade na tentativa de se afastar dessa carga o máximo possível, escapar da influência dela, né? Certo? Uma vez que são de mesmo sinal, elas irão se afastar. Certo, pessoal? Quarta questão. Duas cargas Q1 igual a 6,4 vezes 10 a menos 3 e Q2 igual a 1,6 vezes 10 a menos 3 estão separados por uma reta de tamanho igual a 2 micrômetros, certo? Encontre o ponto sobre a reta em que o campo elétrico resultante é nulo e determine a distância entre a carga Q1 e o ponto, certo? Então veja, eu vou colocar a situação aqui, Q1 separado uma distância de 2 micrômetros de Q2, certo? Veja, a gente aproveita aqui essa questão para discutir lá o item da primeira questão, certo? Se a gente pegar uma reta e traçar entre elas, a gente só vai ter essa configuração aqui, ó. Se a gente pegar outras retas, a gente não consegue atingir elas duas, certo? Então, aqui está a reta que passa por elas, tudo bem?
Aqui a situação, as cargas são de mesmo sinal, mas se as cargas forem de sinais opostos, como foi descrito lá na primeira questão, existe pontos cuja o campo resultante é nulo? Sim, existe, certo? Vamos pensar que as cargas são de sinais opostos. Vamos pensar que isso aqui é negativa, certo? A carga aqui é negativa, isso aqui é positiva, certo? Então vamos pensar num ponto aqui fora, campo elétrico, por exemplo. Veja, para a carga Q1, o que acontece com o campo? O campo tem sentido que chegando, né? Chegando, porque é negativa. Inclusive nesse ponto, né? Tem sentido que chegando. Então, ó, o campo, devido à carga Q1, tem essa orientação aqui, tem esse vetor considerado, certo? Nessa direção e sentido. Tudo bem? E quanto à carga Q2, como é que é a orientação do campo? É saindo, né? Inclusive sobre aquele ponto, então é saindo nesse ponto aqui. E isso uma situação em que as cargas são de sinais opostos, certo? Certo? Então veja, existe um ponto, porque eu desconheço a distância, certo? Eu desconheço ela. Existe um ponto aqui sobre a reta, que é a intensidade desse campo elétrico aqui é igual à intensidade do outro campo elétrico. E como ambos estão em sentidos opostos, né, eles vão se anular nesse ponto. Então é a situação em que o campo resultante é nulo, tudo bem? A mesma situação a gente pode fazer para o outro lado. Devido à carga Q1, o campo está para lá. Vou colocar mais para cá, né? Devido à carga Q1, o campo está nesse sentido. Devido à carga Q2, o campo está no sentido oposto. Certo? Então existe um ponto aqui, uma distância, vou chamar de Y qualquer, que o campo resultante é nulo também. Certo? Então sobre uma reta, existe, no caso, dois pontos a considerar para carga de sinais opostos. Certo? Então por isso que aquela questão lá ela está correta. Tudo bem? Mas a situação aqui é outra, tá, pessoal? A situação aqui é outra. A situação é, no caso, as cargas têm o mesmo sinal. Então veja, se tem o mesmo sinal, fora eles vão ter a mesma orientação, só que dentro não. Vou já explicar por quê, tá? Então veja, para ambas as cargas, o campo elétrico tem sentido o quê? Saindo, certo? Então veja, num ponto qualquer aqui do espaço, eu vou colocar mais ou menos para cá, mais para próximo de quem? Do Q1, certo? Mais para próximo do Q2. Vou colocar um ponto aqui qualquer, certo? Veja, a carga Q1, o campo, ele tem sentido saindo, certo? Inclusive sobre esse ponto. Então, sentido saindo aqui, está nessa direção, está saindo, tudo bem? Então aqui eu tenho o campo devido à carga Q1, campo elétrico. Sobre esse ponto, a carga Q2 também tem sentido saindo, certo? Inclusive sobre esse ponto aqui. Então aqui, campo elétrico devido à carga Q2, certo? Tudo bem? Já interpretamos, vamos apagar essas setas, certo? Então, veja, se eu interpretasse fora, o que eu teria aqui fora? Nesse caso aqui, se está saindo, devido à carga Q2, estaria para lá o campo elétrico, e devido à carga Q1, estaria para lá também, estaria na mesma direção, né? Então aqui se soma os vetores. Da mesma forma eu vou ter para o outro lado, se soma também. Então para sinais de mesmo, para carga de mesmo sinal, o único valor nulo para a resultante dos campos elétricos é justamente entre as cargas, certo? Fora delas não existe um ponto nulo,
certo? Já é o contrário aqui. Então tudo é uma interpretação vetorial que possa fazer aqui no que diz respeito no caso, verificar aqui pontos em que o campo resultante é nulo, certo? Veja, não deixam de ser vetores, tá? O que nós aprendemos? Que, vou até fazer aqui, que o vetor resultante é a soma dos vetores, todos os vetores possíveis, certo? Vai soma tudinho na forma vetorial. O vetor resultante, no caso o campo elétrico resultante, é justamente a soma de todos os campos elétricos ali naquele ponto, certo? No caso só tenho dois valores de campo elétrico, tudo bem? Certo? Só que eu quero a condição em que os campos, no caso em que o campo resultante, ele é nulo. Então eu vou ter que a soma E1 mais E2 é nula, certo? Tudo bem? Aí eu tenho a condição vetorial de que o vetor E1 é menos o vetor E2, certo? Em intensidade eu tenho o que? A gente sabe que o vetor E2, ó, o vetor E2, se eu adotar aqui o eixo X, o vetor E2 tem quanto sentido de X? Então o E2 ele é menos a intensidade do campo elétrico 2 na direção X. Quando eu jogo aqui, esse menos aqui anula com esse outro menos. O E1 vou colocar aqui, né? Ele está na mesma direção de X. Então vai ser a intensidade do campo E1 na direção X. Então isso é positivo, aqui é negativo, com esse menos fica mais. Então aí ó, a gente faz toda essa análise vetorial para igualar o E1 com o E2. Certo? Eles têm que ser iguais para a gente estabelecer ter a condição de que o campo resultante é nulo e estabelecer outras grandezas físicas no que se pede a questão, tudo bem? A questão pede o que, pessoal? Vou colocar aqui, tirar essa condição, vou colocar aqui em cima. A questão pede a distância, né, entre a carga Q1 e o ponto em que o campo resultante é nulo, certo? Então veja, a expressão do campo é a constante eletrostática, o módulo da carga sobre a distância ao quadrado, não é isso? Campo elétrico. Se for o campo elétrico 1, aqui é a carga 1. 2, aqui é a carga 2. Só que essa distância aqui é uma distância qualquer, certo? Aqui eu quero a distância do campo elétrico nesse referencial. Então a expressão do D fica diferente, né? Porque agora eu vou adotar um referencial aqui para as duas cargas, tá? Y, X. Então daqui para cá, eu vou dizer que daqui para cá é um valor X, certo? Valor X. E daqui para cá, ó, o que seria daqui para cá, para a carga 2? Seria o quê? 2 menos X, certo? Seria 2 menos X. Tudo no primeiro quadrante, então o valor de X que eu vou obter é o quê? Positivo, certo? Positivo. Eu estou analisando no primeiro quadrante. Quem vai ser o campo elétrico E1? Campo elétrico E1, vou colocar aqui primeiro. Campo elétrico E1 vai ser a constante K, módulo da carga Q1, dividido pela distância. Só que eu quero uma distância específica que eu chamei de X. Então a distância de Q1 até o ponto cujo campo resultante é nulo, eu chamei de X. Que é o que eu quero, né? Então vai ficar X elevado ao quadrado, certo? Essa aqui é a expressão do campo E1. Agora vamos para E2.
vai ser a constante elétrica, carga Q2, sobre a distância D. Mas só que o Q2 está aqui nesse ponto. A distância que eu quero do campo elétrico vai ser essa aqui, ó. Esse tamanho aqui. Que é quanto? Que é 2 micrômetros menos o quê? 2 menos x me dá essa distância aqui. Certo? Então, vai ser 2 micrômetros menos x. Ou 2 menos x. Certo? Vou colocar só 2 menos x. Ah, mas a carga eu vou usar em coulomb. Então, já tem que transformar aqui, tá, pessoal? Vou transformar em metros. Tudo bem? Então, aqui, a distância D, que é essa distância, ela vai ser o quê? Vai ser 2 vezes micro 10 a menos 6 menos o valor x. Isso tudo é o quê? Ao quadrado. Tudo bem? Dá ao quadrado. Certo? Ok, pessoal. Agora é o que? É fazer a igualdade entre uma e outra. Certo? Entre uma e outra. E desenvolver a relação de maneira a isolar o x. Tudo bem? Certo? Como é que fica então? Quando é igual, vai ficar E1, que é justamente essa relação aqui. Logo, E1, vou colocar aqui, ó, E1 igual a E2. O E1 é K módulo de Q1 dividido por x ao quadrado, que é igual o K módulo de Q2 dividido por 2 vezes 10 a menos 6 menos x ao quadrado. Tudo bem? Ao quadrado. Esse K já cancela. O módulo da carga Q1 é esse aqui. Fica 6,4 vezes 10 a menos 3 dividido por x ao quadrado. É o que eu quero. A carga Q2, 1,6 vezes 10 a menos 3 dividido por 2 vezes 10 a menos 6, certo? A menos 6, o que? Menos x ao quadrado. Tudo bem? Veja, uma coisa que eu vou utilizar aqui também é justamente isso aqui. Como a gente igualou, aqui é dado em coulombs, então cancela com coulomb do outro lado, certo? Perfeito. Eu vou trabalhar aqui, não vou trabalhar com metros, eu vou trabalhar com micrometros. Por quê? Porque essa quantidade aqui é micrometros, certo? Vou trabalhar com micrometros aqui e aqui também vai ser dado em micrometros. Então, a gente pode fazer isso, tá, pessoal? Quando as relações elas estão se anulando em termos de unidade, tá? Então é melhor que a gente não trabalhe com esse 10 a menos 6, tudo bem? A gente pode até trabalhar com ele, mas a gente vai ter em metros. Se a gente não trabalhar com ele, a gente vai ter em micrometros, tudo bem? Então eu vou tirar esse 10 a menos 6, certo? E vou trabalhar em metros, certo? Desculpe, em micrometros, tudo bem? Vai ficar 2 aqui. 2, 2. Eu posso trabalhar tranquilamente aqui, ó. Certo? Posso trabalhar tranquilamente. Mas lembrando que eu não vou mais ter em metros. Eu vou ter em micrometros, certo? Veja, o que posso cancelar aqui? Esse 10 a menos 3 com 10 a menos 3 do outro lado. Tudo bem?
eu vou ter uma coisa bem mais simples, que nem vai trabalhar com potência de 10, certo? Veja, uma coisa que é interessante, 64 por 16, né? Tem uma proporcionalidade aqui, que é igual a 4, né? 1,6 vezes 4 equivale a 6,4, tudo bem? Certo? A gente pode também dividir, né, por 2 para um lado da equação, dividir por 2 para o outro lado, a gente vai ter o quê? Vai ter 32 sobre 8, né? E 8 mais 8 é 16, 16 mais 16 é 32. Então, uma proporção de 4, certo? Então veja, quando eu passo dividindo, vai sobrar 4 desse lado aqui da equação, certo? Então vai ficar 4 sobre x quadrado. Para o outro lado já fica só igual a 1, certo? Passou dividindo, fica 1 sobre 2 menos x ao quadrado, certo? Queria mostrar uma coisa para vocês, mas veja, eu vou fazer aqui, mas é interessante que vocês saibam que essa relação ela me dá 2 valores para x, certo? 2 valores, tudo bem? Então por isso que você tem que desenvolver o quadrado aqui, certo? Mas eu posso extrair um valor. Como? Como é que eu posso extrair um valor? Veja, aqui, né, aqui é igual a 4, que equivale a 2 ao quadrado. Aqui está x ao quadrado. Então eu posso pensar que isso aqui é 2 sobre x elevado aqui, ao quadrado. Tudo bem? Só para a gente reforçar aqui nossa matemática. E essa situação é o que? É 1 sobre 2 menos x, tudo isso ao quadrado. Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Quando eu distribuo aqui a potência, vai ficar isso aqui. Vai ficar 2 menos x ao quadrado. Então eu posso fazer isso, certo? Tudo bem? Por que eu fiz isso? Porque eu posso também trabalhar com essa relação de maneira que eu extraio toda a raiz de um lado e extraio toda a raiz do outro lado. Quando eu extrair a raiz, vai pular o que? O 2x. Vai ficar 2 sobre x para um lado, porque esse quadrado aqui cancela com radicando, né? Que é 2 aqui. E para o outro lado vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 2 menos x. Olha só que simples como fica. Só que a gente tem um valor para x, certo? Então vai ficar como? Vai ficar 2 menos x. Só fazer o produto aqui. X para o outro lado. Isso aqui vai ficar 4 menos 2x é igual a x. Vai ficar 4 igual. Esse 2x vai para o outro lado, vai ficar x mais 2x. Então, olha, tem um valor para x, né, pessoal? Vou apagar aqui. Então vai ficar x mais 2x, 3x. Vai ficar 3x igual a 4. X é o quê? X é 4 terços. Faço 3 dividido, né? Perfeito. Tem esse valor aqui, né? Ele satisfaz a nossa questão? Sim ou não? Eis a pergunta. Por quê? Porque o valor de x ele tem que ser menor que 2. Lembrando que aqui, como eu não trabalhei com a potência aqui, não converti para metros, isso aqui é micrometros, tá? Micrometros. Esqueci da unidade. Certo? Quanto é 4 sobre 3? 4 sobre 3 é menor que 2? A gente tem que se perguntar, certo?
4 sobre 3 é praticamente o quê? Aí 4 dividido para 3 já vai dar 1, né? 1 na frente, aí sobra 10, 10 por 3 dá 3, aí vai ficar 1,333. Então é menor que 2 micrometros, certo? Então esse resultado já satisfaz, certo? Já satisfaz a nossa relação. Mas e o outro resultado? O outro resultado possivelmente não irá satisfazer, certo? Mas bora ver qual seria o outro resultado? O outro resultado a gente pode encontrar como? Calculando aqui o quadrado todinho, tá? Aí um desses vai ser 4 terços. Não esqueça desse resultado aqui. Vou colocar bem aqui, ó. E o outro a gente vai ter um valor qualquer. Aí vamos interpretar esse outro valor. Como é que fica, né? Desenvolvendo o quadrado temos, ó, esse quadrado aqui. Como é que fica? Passa multiplicando, fica 4, 2 menos x ao quadrado é igual a x quadrado, tudo bem? Vou fazer o produto aqui. Agora, posso pagar ali? Vou pagar bem aqui em cima, né? Já anotei aqui, ó. X vai ser igual a... Vai ficar 16 sobre 6, mais ou menos 8 sobre 6. Tudo bem? Aí para um x eu tenho o quê? Ó, para x positivo eu tenho 16 sobre 6 mais 8 sobre 6. Certo? Para x positivo eu tenho o quê? Eu tenho 16 mais 8, isso me dá 24, tá? 24 por 6, isso me dá igual a 3, né? Não é isso? Não. Dá igual a 4. 6 vezes 4, 24. Isso aqui é igual a 4, por quê, pessoal? Micrometros. 4 micrometros, certo? Agora para x negativo eu tenho o quê? Tenho 16 sobre 6 menos 8 sobre 6. Tudo bem? Deixa eu anotar aqui, que é um resultado. E aqui, vou apagar bem aqui, ó. O outro x vai ser o que? Mantém aqui o denominador. 16 menos 8, isso dá 8, né? Mais 8, 16. Vou dividir por 2 em cima e embaixo, vai ficar quanto? Vai ficar 4 em cima e 3 embaixo. Que é justamente um dos nossos resultados, né? Certo? Pronto. Só para vocês terem uma ideia de como é que de uma forma a gente tem um valor, de outra forma tem dois resultados. E dependendo da situação, os dois resultados são possíveis. Em outras situações, os dois resultados não são possíveis. Por quê? Veja, o x
e tem que ser a condição do x, o x, e tem que ser menor que 2 micrômetros, bem? E um dos resultados que nós obtivemos foi 4 micrômetros, certo? Então 4 micrômetros não é possível aqui, porque 4 micrômetros, né, vai ser fora, e fora eu não tenho campo resultante nulo, tudo bem? Eu só tenho campo resultante nulo dentro ou entre as cargas, certo? Então a única resposta possível é essa aqui, porque essa resposta é menor que 2 micrômetros. Tudo bem?